A paz de Cristo, povo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para levar a palavra de Deus. Mediante a palavra, levar conforto, porque a Bíblia diz que a palavra ela é feita para consolar, edificar e exortar. E nesse dia eu estou aqui para trazer uma mensagem para você que tem estado fraco, que tem estado abatido, que tem estado entristecido com as lutas, com as perseguições, que tem estado desanimado e aflito com os problemas, que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa. Você que tem passado necessidades, você que tem passado luta familiar, meu amigo, minha amiga, você que tem passado uma luta na sua vida sentimental, no seu casamento, você que é uma pessoa solitária e não consegue arrumar um parceiro, uma pessoa, um marido, uma mulher, você que está desempregado e tem estado em aflição. Essa mensagem de hoje eu quero basear em Lucas capítulo 15, o filho pródigo, a parábola do filho perdido. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina que um pai ele tinha 2 filhos. E Jesus conta, o mestre ele conta dentro desta parábola que o mais novo chega até ele e pede a sua parte na herança. O que me chama a atenção nesta parábola, nessa história que Jesus conta, é que o pai prontamente ele reparte a herança, a parte do mais velho, a parte do mais novo. O pai ele não questiona o filho. O interessante é que Jesus, em Mateus, ele nos ensina e diz: qual de vós, que se o filho lhe pedir um pedaço de pão, lhe dará uma pedra? Ou qual dentre vós, se o filho te pedir um pedaço de peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste, o Pai que está nos céus. Olha que coisa intrigante, olha que mensagem interessante. O Pai, ele sempre dá o melhor para o filho. O pai, ele sempre dá aquilo que o filho quer. O pai, ele sempre quer ver o filho feliz. E nesta parábola, o pai queria ver o filho mais novo feliz. Se é assim, meu filho, que você se sente bem, então eu reparto a herança e dou a sua parte. Porque o amor de pai é tão grande. Nós que somos pais, sabemos que o amor de pai é imenso. Nós queremos dar tudo para nossos filhos, nós amparamos nossos filhos, nós queremos rodear e proteger os nossos filhos. E assim é Deus, amado. Deus quer o melhor para os seus filhos. Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para mim. E a palavra fala que o pai dá a herança. E depois de um certo tempo, aquele jovem, aquele filho mais novo, ele pega a sua parte e parte para uma terra longínqua, para uma terra distante. E a palavra, ela diz que ali ele dissipa, ele gasta, ele destrói, ele consome todos os seus bens com festas, com meretrizes, com prostituição. E depois de um certo tempo, depois de ter gastado tudo absolutamente, irresponsavelmente, veio uma grande miséria, uma grande calamidade, uma grande tempestade sobre aquela
região. Aquela região começou a passar fome. Teve um período de seca, de miséria. Aquele jovem, aquele filho pródigo, aquele filho daquele homem rico, o filho do rei, ele começa a passar por necessidade, ele começa a passar fome. Aquele jovem, ele parte da casa do pai, onde ali na casa do pai ele tinha paz, onde ele tinha prosperidade, onde ele tinha saúde, onde ele tinha um casamento estável, onde ele tinha uma família abençoada. E ele parte para uma terra longínqua. E ali ele dissipa, ele perde tudo, ali ele perde os amigos, ali ele perde a prosperidade, ali ele perde a saúde. Ele agora, o filho pródigo, está numa terra de fome, numa terra de seca, numa terra de miséria, onde não há paz, onde não há alegria, onde não há saúde. E é assim, amada igreja, é assim, meu amigo, minha amiga, que nós se sentimos quando nós saímos da casa do Pai, quando nós vamos embora da casa do Pai, quando nós deixamos as asas do Onipotente. Nós vamos por uma terra longínqua, por uma terra distante, uma terra de fome, onde só tem destruição. E quantos não deixaram a casa do Pai e estão numa terra longínqua, onde só há destruição? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E nessa terra distante, neste Egito, neste mundo, quem reina é Satanás. E quando deixamos a casa do Pai, abrimos a porta para que o casamento, para que a vida financeira, para que os nossos filhos, para que a nossa saúde seja destruída. E aquele jovem, a palavra fala que naquele lugar de fome, ele, depois de ter perdido tudo, ele procura um fazendeiro e pede trabalho. Depois de tanta prosperidade, filho de um empresário, ele passa a ser um escravo e vai trabalhar para cuidar dos porcos, para alimentar porcos. E a palavra fala que aquele filho pródigo, ele tinha tanta fome que ele sentia desejo de comer o alimento dos porcos. Ah, quantas pessoas perdem tudo. Quantas pessoas que depois de sair da casa do Pai, perde a integridade moral, a integridade espiritual, a integridade familiar, sentimental, financeira, perdem tudo e passam a ser escravos de homens. Deixam de ser príncipes, deixam de ser servos e servas para serem escravos. A palavra fala que ele sentia desejo, sentia fome de comer o alimento dos porcos, de tanta fome, mas ninguém o deixava alimentar. Quanta humilhação que este jovem passou, quantas perseguições, maus tratos. Porque quando a pessoa ela está escravizada, ela tem algozes, algozes que os chicoteiam, que te dão ordem. Todo escravo tem algozes, e aquele jovem passava por este processo. E o ser humano, ele quando sai da casa do Pai, quando ele sai da presença de Deus, nós sabemos que algozes são os demônios. E eles começam a maltratar aquela pessoa, eles começam a debochar, a humilhar aquela pessoa. Mas um certo dia, depois de tanto sofrimento, aquele jovem que ele veio sentado, talvez descansando depois do trabalho, depois de alimentar os porcos,
talvez ainda com fome, sem alimento, como a palavra diz em Lucas 15, ele para e analisa. Quantos servos, quantos empregados o meu pai tem do que comer? Ele começa a recordar a vida que ele tinha ao lado do seu pai, dentro da igreja, com a comunidade, a união, a paz. Ele começa a lembrar, ele trazido à memória a paz que ele tinha em casa, a felicidade, a fartura, a harmonia. Creio que neste momento o Espírito Santo começa a trabalhar em sua vida e fazê-lo recordar a vida que ele tinha dentro da igreja, a vida que ele tinha debaixo da obediência da palavra de Deus, a vida que ele tinha fora do pecado. E ele então decide ir e voltar para casa. Ele diz: direi a meu pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos teus servos. Talvez você esteja com vergonha de voltar para a igreja porque você teve uma decepção e saiu da igreja. Este jovem, ele sentiu vergonha do pecado ou dos pecados dele. Este jovem, ele sentiu vergonha de voltar para a casa do pai. Eu vejo que muitas pessoas estão assim com vergonha de voltar para a igreja porque caíram no pecado, voltaram para as drogas, largaram a igreja, voltaram para o mundo, voltaram a beber, largaram a igreja, voltaram para a prostituição. E talvez esteja com vergonha de voltar para a igreja. Poxa, eu caí, eu saí da presença de Deus, eu tenho vergonha de voltar e entrar na igreja, porque as pessoas sabem que eu caí, as pessoas sabem que eu me desviei, as pessoas sabem que eu saí da presença de Deus. Eu quero te dizer para você, meu amigo, minha amiga, Jesus está te chamando, Jesus está te convidando, Jesus está de braços abertos para você.